Graça e a paz a todos. Peço que os irmãos abram a escritura no Salmo 39. Salmo 39, versículos 10 e 11. Salmo 39, versículos 10 e 11 diz assim: Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Amém. Até aqui. Podem se sentar, meus irmãos. Aqui, salmo, né? Um salmo de Davi. Davi, ele orando ao Senhor, ele diz um pouco antes aqui nesse salmo, no versículos 7 em diante, né? Agora, pois, Senhor, que espero eu? Pergunta ao Senhor. A minha esperança está em ti. A declaração dele que a esperança dele está no Senhor. Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca por quanto tu me fizeste. Ou seja, ele havia transgredido contra o Senhor. E Deus havia pesado a sua mão sobre Davi. Tá, por isso que ele diz no versículo 10, tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. O que estava acontecendo aqui? O Senhor havia disciplinado a Davi. E ele estava então pedindo ao Senhor para que o Senhor retirasse, afastasse dele aquela disciplina. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. E aí diz, ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo, peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Então ele pede, né, para que o Senhor não fosse até o fim com aquela disciplina e o conduzisse até a morte. Poderia acontecer isso. Então ele pede para o Senhor, abranda, alivia, né? Poupa-me. Versículo 13. E aqui, só para a gente saber, percebermos, né, como a Escritura, tudo vai se encaixando uma coisa na outra. Nós vimos no culto passado, domingo passado, sobre a disciplina, especialmente a disciplina do Senhor sobre nós. E o objetivo é que sejamos participantes da santidade de Deus. Quando o Senhor nos disciplina, quando nós pecamos e somos disciplinados pelo Senhor, qual é o objetivo disso? É que sejamos aperfeiçoados, é que sejamos forjados conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito. Então, abra comigo Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29 dizem assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito eterno de Deus, algo que Deus já planejou desde antes da fundação do mundo, é que aqueles que ele escolheu e chamou sejam feitos, sejam formados, forjados conforme a imagem de Jesus Cristo, a imagem do seu Filho. Esse é o propósito. Então, se nós
estamos dentro desse propósito de Deus. O propósito de Deus para cada um de nós é que nós sejamos feitos conforme a imagem de Jesus Cristo. E para isso, para que sejamos, né, forjados, transformados, renovados, conforme a imagem de Jesus Cristo, o Senhor ele vai nos disciplinar, para que sejamos participantes da sua santidade, para que justamente essa imagem de Jesus Cristo seja formada em nós. E essa imagem não é somente uma imagem visível, não é a forma do corpo que Jesus tinha, mas é a imagem no que tange ao aspecto do caráter de Cristo. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. É a sua santidade, é o seu amor, é a sua obediência, é a sua justiça, é a sua bondade, é a sua misericórdia, é a sua, sabe, tudo aquilo de bom que é característico do Senhor Jesus. Tudo isso precisa ser formado em nós. Nós precisamos ser conformados. Olha só, para sermos, como diz o versículo 29, ó, e os predestinou para serem conformes, ou seja, estarmos conformados à imagem de seu Filho. E para isso o Senhor ele vai nos disciplinar, mas ele também estabeleceu, não apenas que ele diretamente age, o Senhor ele também estabeleceu outros meios para atingir esse propósito. E um dos, ou quem sabe o principal meio que Deus utiliza para esse propósito de formar pessoas à imagem de Jesus Cristo é a sua igreja. A igreja do Senhor é o meio pelo qual Deus, principalmente, age nesse aspecto, chamando pessoas ao arrependimento, o evangelismo, o discipulado, todos os aspectos da disciplina, a instrução, a correção. Deus ele pode agir diretamente? Sim, nós já vimos isso. Mas Deus ele também age muito por meio da sua igreja. Ele usa a sua igreja, ele usa o seu povo, os seus filhos, os seus servos, como meios para trabalhar na vida de outros. Então nós vamos ser usados na vida uns dos outros, para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Então Deus ele vai nos usar para disciplinarmos uns aos outros. E nós vamos começar a ver, pode ser que a gente conclua hoje, pode ser que precise mais ainda algumas reuniões, mais uma ou duas, quem sabe? Bem, mas a gente vai ver aqui alguns textos, né, que mostram como isso vai se dando, assim, como essa disciplina se dá. Primeiro, a disciplina a gente já viu, né, no culto passado, que tem uma palavra grega ali, e especialmente o verbo disciplinar, né, que é paideu, ele pode ser traduzido como disciplinar, como o verbo instruir, corrigir e até mesmo castigar. Vamos ver aqui dois exemplos, tá? Como no aspecto de instrução e também dois exemplos no aspecto, a mesma palavra grega, tá? O mesmo verbo, só que no aspecto, por exemplo, do castigo. No aspecto da instrução, Atos capítulo 7, versículo 22. Atos 7, versículo 22. Diz assim: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E aqui o verbo foi traduzido como instruído. Ou seja, ele foi ensinado. Então a disciplina ela envolve, no primeiro momento, ensino, instrução, para saber como agir corretamente. Então, o pai, quando disciplina o seu filho, no primeiro momento, ele ensina o seu filho a como o filho deve agir. Num segundo momento, quando o filho desobedece, é que a disciplina vai tomar uma forma de correção e até mesmo de castigo. Vamos ver um outro texto aqui. Atos 22, versículo 3. Atos 22, versículo 3. Diz assim: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel,
instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então, Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele era um discípulo de Gamaliel, e Gamaliel foi um mestre que o instruiu, ou seja, que o disciplinou, conforme a verdade da lei dos seus pais. Ou seja, que vinha lá desde Moisés, tudo mais. Então, aqui nós vemos a disciplina nesse aspecto da instrução, do ensino, do aprendizado. Agora, no aspecto, por exemplo, do castigo, a gente vai ver ela sendo traduzida, a mesma palavra sendo traduzida como castigo. No caso, o verbo castigar. Lucas, capítulo 23, versículos 16 e 22. Lucas 23, versículo 16. Lucas 23, versículos 16. Depois o versículo 22. Isso aqui é Pilatos diante de Cristo, julgando a Cristo. Jesus ele precisava ser disciplinado, ele tinha alguma necessidade. Alguém poderia convencer Jesus Cristo de pecado? Não, não havia necessidade. Por exemplo, Jesus, havia necessidade de Cristo ser batizado para arrependimento? Nesse sentido, não. No outro aspecto, Jesus precisa, né? Sim, Jesus mesmo diz, né, para que se cumpra toda a justiça. Ele pediu para que João Batista o batizasse, mas não porque Cristo precisasse se arrepender de algum pecado, como os demais que eram batizados, confessando os seus pecados em arrependimento. Jesus não precisava se arrepender de pecado algum. Então Jesus também não precisaria, não havia necessidade de Cristo ser disciplinado, ser castigado. Mas aqueles homens de mente distorcida, de mente corrompida, considerando que Jesus havia blasfemado, que Jesus dizia ser o Filho de Deus, e eles consideraram isso. Isso era uma mentira? Isso de fato era uma blasfêmia? Não, isso era a verdade. Jesus era o Filho de Deus, então ele estava apenas falando a verdade. Mas, por Jesus afirmar ser o Filho de Deus, eles acusaram Cristo de estar blasfemando. E quiseram que Pilatos o matasse. Mas Pilatos ele não queria matar Jesus, porque ele percebeu que Cristo era inocente, que Cristo era justo. Mas, mesmo sendo um homem ímpio, percebendo isso, ele não estava agindo como um reto juiz, simplesmente deveria ter um juiz justo, ele deveria soltar a Cristo. Mas uma vez que ele não era um homem justo, ele era um homem injusto, queria agradar aquela multidão, queria agradar aqueles homens, então ele resolve, então, castigar, ou seja, ele resolve, não, eu vou disciplinar, eu vou castigar esse homem. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pois no versículo 22, né? Então, ele pela terceira vez lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Se ele não fez nenhum mal, nem castigado deveria ser. Aí ele fala, mas castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então, aqui é os usos, tá, meus irmãos? Do termo. Agora, vamos ver aqui Provérbios, capítulo 23, versículos 12 e 13. Provérbios 23, versículo 12 e 13. Diz assim, ó, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então aqui está o primeiro aspecto da disciplina, a instrução. E o que a palavra nos diz? Para nós aplicarmos o nosso coração à instrução e os nossos ouvidos às palavras do conhecimento. Mas no versículo seguinte, no versículo 13, nós já temos o outro aspecto da disciplina. E que aqui, tanto, né, assim como nós vimos no grego, que a mesma palavra para disciplina ela vai ser usada no sentido da instrução e também no aspecto do castigo, no hebraico, a palavra que a gente já viu, que é a palavra mussar,
ela também vai ser usada como no aspecto da instrução e no aspecto do castigo. Veja o versículo 12. Aplica o teu coração à instrução. Ou seja, instrução. É a mesma palavra aqui que no versículo 13 vai ser traduzida como disciplina, mas num sentido diferente do sentido de instrução, no sentido de castigo. Ó. Não retires a disciplina da criança. Ou seja, castigo. Olha só. Pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, os mesmos usos, os mesmos sentidos. Tá? Provérbios 12, versículo 1. Provérbios 12, versículo 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então, aquele que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Aqui nós já vemos um dos aspectos, né, dessa disciplina, quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém comete alguma ofensa. O que vai ser necessário ser feito? Repreensão. Então, o primeiro nível de disciplina, no aspecto de corrigir o erro, de corrigir o pecado, é a repreensão. Se alguém peca, lógico, dependendo do tipo de pecado, né, vai ter outras formas de agir. Mas, normalmente, alguém comete um pecado que precisa ser feito em relação a esse pecado que a pessoa cometeu, ela precisa ser repreendido, corrigido. Aquele que rejeita a repreensão, que odeia a repreensão, o que a palavra diz que é? É estúpido. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 1, diz assim, ó, só uma página depois, Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai. Veja, o filho sábio atende, ou seja, ele obedece, ele dá ouvidos à instrução do pai. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão, ou seja, não apenas não dá ouvidos, não atende à instrução, como ele erra, ele peca, ele transgride a instrução, naquilo em que ele foi instruído, ele não atende, ele não obedece, e quando repreendido por errar, por pecar, ele ainda escarnece da repreensão. Veja os dois opostos. E aí vem, meus irmãos, aquilo que eu peço que vocês meditem. Como é que tem sido a conduta de cada um de vocês e como vocês desejam que seja, sabe, o modo de vocês agir em relação a tudo isso, em relação à instrução e em relação à repreensão. Porque, primeiramente, nós devemos buscar atender à instrução. Toda vez que somos instruídos, nós devemos buscar estar atentos, sermos obedientes à instrução. E o nosso desejo, se nós somos crentes verdadeiros, o nosso desejo é não errar, o nosso desejo é não pecar, mas é simplesmente obedecermos toda a instrução que nós temos na Escritura. Mas agora, quem é aquele que pode erguer a mão e dizer assim, não, eu não peco? Ninguém pode. Todos nós acabamos pecando. Todos nós vamos acabar, sabe, tropeçando em algum ou outro mandamento do Senhor e sempre vamos ter que estar batendo no peito e dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Mas aí quando pecamos, e aí vem alguém e nos repreende por causa do nosso pecado, qual deve ser a nossa atitude diante da repreensão? Escarnecer, diz aqui, rejeitar, odiar? Não, meus irmãos, nós devemos amar a repreensão. Por mais que é algo, vamos dizer assim, agradável ser repreendido, não, meus irmãos, é muito desagradável. É algo que entristece nosso coração, é algo que muitas vezes, sabe, a nossa carne ela vai querer rejeitar, ela vai querer se justificar, mas nós não devemos tomar o caminho da justificação.
que a justificação seja aquela que vem do Senhor, pelo fato de termos reconhecido o nosso pecado, de termos confessado, sim, pequei, errei e nos arrependido. Aí o Senhor é aquele que nos justifica, mas agora nós nos justificarmos a nós mesmos, não. Que essa não seja a nossa postura diante de uma repreensão. Quando formos repreendidos, ficarmos ali tentando nos justificar. Quando repreendidos, nós devemos o quê? Reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos. Ponto. Então, abram comigo Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. E versículo 15. Mateus 18, versículo 15, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aqui, meus irmãos, está o primeiro nível da disciplina. A disciplina na igreja, ela ocorre nesse aspecto, nesse nível. O primeiro passo da disciplina é a repreensão individual. Ou seja, não é a exposição, não é assim, o fulaninho pecou, chegar diante da igreja, fulano pecou, não. Não. É chegar no irmão e repreendê-lo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Vamos abrir aqui um outro texto, Lucas capítulo 17. Depois nós iremos voltar, tá, nesse texto de Mateus 18. Mas, vamos lá, Mateus 17, versículo 3 e 4. Mateus 17, versículos 3 e 4. Perdão. Lucas 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então aqui, meus irmãos, está o primeiro nível da disciplina. Essa disciplina que ela acontece no corpo. Ela acontece na igreja, onde um membro exorta o outro, onde um membro repreende o outro, corrige o outro. Onde não vai haver ali uma exposição perante todo mundo, não vai haver, não. Meu irmão pecou contra mim, eu vou repreendo ele, mostro que ele pecou, ele ouvindo aquela repreensão, percebendo o seu pecado, confessando o seu pecado e pedindo perdão, está resolvido. A disciplina já teve o seu efeito. Não precisa seguir adiante em outros níveis de disciplina. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tu perdoou, está tudo certo. Já está resolvido. E olha só, olha a nossa disposição, como deve ser a nossa disposição para perdoar, meus irmãos. E não expor o outro. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe. Ou seja, tu não tem que ter uma disposição vingativa para com o teu irmão, dizendo, não, agora eu vou te expor para todo mundo. Se ele veio, como diz ali, vier ter contigo dizendo, arrependo-me. Ou seja, que entende-se que ele tenha se arrependido, que ele percebeu o seu pecado. Então, nós não devemos ter uma disposição vingativa. Né? A questão de disciplina, ela não é uma questão que envolve vingança. Mas o objetivo da disciplina é a restauração. É restaurar aquele que pecou. Ou seja, é que nem, vamos lá, uma obra de arte foi danificada, uma parte dela. Aí vai lá um artista e restaura
aquela parte que foi danificada. É isso. Ou seja, nós devemos ter a imagem de Cristo sendo formada em nós. O que o pecado faz? O pecado danifica essa imagem de Cristo. O que a repreensão vai fazer? A repreensão é o ato daquele que está buscando renovar, restaurar aquela imagem. E quando aquele que pecou se arrepende, o alvo foi alcançado. Através do arrependimento, houve a restauração. 1 Tessalonicenses, vejam como isso é algo que deve ser feito, meus irmãos. É uma responsabilidade, né, de toda a igreja, de todos os irmãos, de todo o corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 14. Olha só, rogamos-vos também, irmãos. A quem é que Paulo está falando aqui? Aos irmãos. Ou seja, todos os irmãos lá da igreja dos Tessalonicenses. E óbvio que essa carta ela serve para todas as igrejas, então ela também é uma ordem, um mandamento para esta congregação local, que é a Igreja Batista Brasa de Capão da Canoa. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Ou seja, todos os irmãos têm uma responsabilidade de que se tiver um ou mais irmãos causando desordem, ou podemos também entender andando desordenadamente, e a gente vai entender na segunda carta aos Tessalonicenses o que é esse andar desordenadamente, o que são esses desordeiros. Quem é que tem a responsabilidade de agir, de disciplinar esses irmãos? Toda a igreja. Todos os irmãos têm essa responsabilidade de admoestar, de repreender, de corrigir. E aqui, meus irmãos, não é que a gente vai ficar ali agora com, né, que nem uns policiais assim, né, de olho e tal, só querendo, né, ver a primeira tropecinho de alguém para sair de cima, marcação cerrada, assim. Mas, irmãos, tudo isso deve ser motivado pelo amor, meus irmãos. O amor pelo nosso irmão é que deve motivar as nossas intenções, que deve motivar a nossa conduta de corrigir, de repreender, de buscar restaurar. E o propósito, o objetivo que tem que estar no nosso coração, a nossa intenção, sempre deve ser a restauração. Não é simplesmente o repreender por repreender. A repreensão, meus irmãos, ela não é um fim em si mesma. A disciplina, ela não é um fim em si mesma. Ela busca um propósito. E esse propósito é o que deve estar no nosso coração. Mais uma vez, o propósito da disciplina é que todos sejam formados, conformados com a imagem de Jesus Cristo. Então, o nosso amor pelo nosso irmão e o nosso desejo de ver esse irmão sendo semelhante a Jesus Cristo, seguindo, imitando a Jesus Cristo, como já temos visto, né? No ensino sobre discipulado. Então, a disciplina, meus irmãos, ela está relacionada também com todo esse aspecto do discipulado. De Cristo ser formado em cada um. De cada um ir crescendo, amadurecendo, sendo aperfeiçoado até a medida e estatura de Cristo Jesus. Então, esse é o propósito, meus irmãos, de toda a disciplina. Continuando. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ações que toda a igreja deve tomar. Próximo texto aqui que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 em diante. Aqui, meus irmãos, vejam que no primeiro momento, o que Paulo instruiu, e isso aqui não é simplesmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi movido pelo Espírito Santo a escrever o que escreveu.
Ou seja, isso aqui é a ordem, é o mandamento de Deus. É a forma como Deus estabeleceu para que essas questões fossem resolvidas. Então, num primeiro momento rogamos, irmãos, que admoesteis os desordeiros, ou seja, a admoestação, a repreensão. Agora, vejam, é uma segunda carta, o que mostra que aquele primeiro ato de disciplina, de admoestar, de repreender, de corrigir, não surtiu o efeito. Aqueles que eram os desordeiros continuaram andando de modo desordenado, vivendo de modo desordenado. Aí vejam que, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 em diante. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, aqui já era um segundo passo na disciplina. Não era apenas a repreensão. Esses irmãos, aqueles que estavam andando desordenadamente, eles viram, é o fulano, ciclano. Então, o que os demais iriam fazer? Iriam se apartar desses irmãos. Ou seja, já é um nível a mais aqui na disciplina. Mas é uma coisa interessante que nós percebemos aqui, é que é a linguagem que é usada. Vejam, eles continuam sendo chamados de irmãos. Diferente de um texto que pode ser que a gente venha ver ele ainda hoje, mas pode ser que seja no próximo culto só, que é o texto lá de 1 Coríntios 5. Não vou abrir agora, tá? Mas lá, aquele homem que ele é entregue a Satanás, ele é excluído da comunhão, expulso, não faz mais parte da membresia, e lá ele não é chamado de irmão. Aquele que simplesmente ele é excluído da comunhão. Aquele homem ele não foi chamado de irmão, ele é chamado de iníquo, ele é chamado de várias, mas naquele texto nenhuma vez aquele homem que ia ser expulso, ia ser excluído da membresia, excluído da comunhão, excomungado, ele não é chamado de irmão. Mas estes aqui continuam sendo chamados de irmãos. Vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Então, qual é essa tradição que Paulo e aqueles que eram os companheiros de Paulo haviam transmitido? Que tradição era essa? É a de trabalhar, é a de não ser preguiçoso, é a de ser diligente no seu trabalho. Olha só, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, ou seja, não porque ele, como apóstolo, e os demais, né, companheiros deles que também ministravam a palavra, não que eles não tivessem o direito de ser sustentado pela igreja. O direito eles até teriam de receber o sustento. E de nem haver a necessidade de trabalharem para poderem estarem dedicados completamente ao ministério da palavra. O direito eles tinham. Mas, vejam como muitas vezes o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele não usavam do direito que eles tinham. E trabalhavam com as próprias mãos e davam neles mesmos, então, o exemplo, olha só, trabalho. Se nós mesmos, mesmo tendo o direito de receber o sustento por parte da igreja, nós mesmos trabalhando, né, comemos o nosso próprio pão, que dirá, então, aqueles que não estão, que não são pastores, só estão indo, só são membros na igreja, e aí estão querendo viver às custas de outros, estão querendo viver de maneira desordenada, preguiçosos, sem trabalhar. Como assim? Sabe? Então, assim, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Então vejam que
né, ainda ia ser dada uma chance a eles. Eles iam ser novamente repreendidos, corrigidos. Então, mandamos a esses tais, né? Mandamos, exortamos para o nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 14. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Então veja que ele está novamente reforçando aquilo que ele já havia dito lá no início. Quando ele diz lá no versículo 6, mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, aqui ele novamente está reforçando. Esses irmãos eles iam receber um ultimato para abandonarem o pecado, para que se arrependessem do pecado. E se eles não se arrependessem daquele pecado, o que iria acontecer? A congregação iria se apartar deles. Diz lá, ó, vos aparteis do irmão que anda desordenadamente. No 14, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Qual era o objetivo? Para que aquele irmão se envergonhasse e dessa forma fosse então conduzido ao arrependimento. Já que ele não deu ouvidos à repreensão, pode ser que quando ele percebesse essa atitude da congregação mudando para com ele, pode ser que pela atitude da congregação, não apenas então as palavras da congregação, mas a atitude, o tratamento dado a ele de maneira diferente, pode ser que então aquilo iria fazer com que ele percebesse a gravidade do seu pecado e se arrependesse. Mas vejam que, mesmo assim, o versículo 15 diz assim, ó, todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então, o que iria acontecer? A atitude da congregação ia ser diferente. Eles iriam se apartar, não iriam se misturar com aquele irmão que estava em pecado. Mas, mesmo assim, continuariam fazendo o que em relação a ele? Admoestando, para que ele se arrependesse. Ou seja, o que é esse ato de disciplina aqui? Eu entendo que não é, num primeiro momento, uma excomunhão. Porque em todo tempo ele está sendo, esses que estão em pecado e que ainda não se arrependeram, continuam sendo chamados de irmãos. Mas qual é o ponto aqui? Que uma vez que ele está em pecado e não se arrependeu, primeiro nível, repreensão. Segundo, ele não ouviu a repreensão, insiste no pecado, então os irmãos iriam não mais agir assim, vamos fazer aqui tipo, uma comunhão aqui, e aí aquele irmãozinho, né, ele participando, né, como se não tivesse acontecendo nada, né? Não, peraí, ó irmão, tu vai ficar de fora aqui porque enquanto não te arrepender, tu não vai ter parte. A gente não vai se misturar contigo. A gente não vai agir contigo como se não tivesse acontecendo nada. Há uma situação aqui bem grave acontecendo, tu está em pecado e tu não quer te arrepender. Então, a gente não vai estar aqui, né, dele sorrisos e conversa e tal, como se não tivesse acontecendo nada. Não. Está acontecendo algo muito grave, tu está em pecado e enquanto não te arrepender, essa nossa comunhão que não vai ser restaurada. A gente não vai se misturar contigo. Então vejam que, qual o objetivo disso? Como diz ali, ó, versículo 14. Notai tal, não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. E dessa forma, então, ele pudesse então se arrepender, perceber a gravidade do seu pecado, se arrepender, e não ser necessário tomar outras providências mais graves ainda. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Abra comigo Gálatas capítulo 6, versículo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado.
Então, aqui o que nós vemos? Irmãos. Essa palavra, então, primeiramente, ela está sendo direcionada para quem? Para os irmãos, ou seja, para toda a igreja. Então, a igreja do Senhor, veja como, né, constantemente aqui, quem é que está sendo chamada para exercer a disciplina? A igreja, a congregação. Não é apenas o pastor da congregação, não é apenas um presbítero, um diácono e tal, é a igreja, é a congregação. Então, há uma responsabilidade que todos nós temos, uns para com os outros. Em amor, justamente por causa do amor que nós temos uns para com os outros. Se eu amo, eu não vou deixar meu irmão seguindo um caminho que vai ser um caminho de morte. Uma vez que o pecado, o salário do pecado é a morte, eu não desejo que o meu irmão receba esse salário. Então, uma vez que eu não quero que o meu irmão receba o salário do pecado, que é a morte, por amor a ele, eu vou buscar fazer de tudo que estiver ao meu alcance para que esse meu irmão não siga nesse caminho de morte. Então, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ou seja, aqueles que são maduros na fé, que são experientes, que têm bom testemunho, como é dito aqui, ó, vós que sois espirituais, o que devem fazer? É dito aqui, foi falado aqui sobre, foi mencionado aqui pastores ou diáconos? Não, vós que sois espirituais, ou seja, aqueles que são mais maduros. É óbvio que não se está excluindo a figura dos pastores, dos diáconos, né, qualquer oficial da igreja. Não estão excluídos. Mas vejam que não é algo que está restrito. A disciplina, a repreensão, o corrigir algum irmão que está em pecado, o corrigir algum homem, algum irmão que foi surpreendido em alguma ofensa, isso não é algo que deve ser, né, atribuído apenas ao pastor. Aí daqui a pouco, né, o irmãozinho ali comete um pecado, aí fica os outros olhando assim, o pastor não vai lá corrigir ele, repreender ele. Tudo nas costas do pastor. O pastor pode fazer isso também, mas cada um de nós pode, em amor, como diz aqui, encaminhar o tal com espírito de mansidão. Veja a forma como vai fazer isso, né, como vai encaminhar, como vai corrigir, restaurar. Porque aqui o termo, né, encaminhar, aqui ele pode ser traduzido como restaurar, como corrigir. Essa correção, essa restauração, esse encaminhamento, né, uma vez que se desencaminhou, uma vez que, né, pisou fora do caminho, tropeçou no caminho, então tu vai novamente buscar colocar esse irmão no caminho, nesse caminho reto, de justiça, de santidade. Tu vai encaminhar o tal com espírito de mansidão. Por que com espírito de mansidão? Porque normalmente, meus irmãos, a palavra dura, ela suscita a ira. Então é muito mais fácil alguém dar ouvidos quando vai falar com ela em mansidão do que quando já chega, né, com aquela dureza assim. Tem momentos, tem circunstâncias onde a repreensão vai precisar ser dura? Sim, com certeza. Vamos lá, o irmão foi pego numa falta, tá? Foi surpreendido em alguma ofensa. O que se entende aqui? Por que ele vai ser encaminhado com o espírito de mansidão? Provavelmente porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, a pessoa tropeça uma vez, tu não vai já chegar, né? Como se acabou o mundo e tal, né, apontando o dedo e acusando e tal, não. O espírito de mansidão tu encaminha a pessoa, tu aconselha, tu repreende, tu corrige, mas em espírito de mansidão. Mas agora, daí aquele irmão vai lá e peca de novo, e peca de novo. Ele começa, sabe, a falhar nas mesmas coisas. Novamente, como se não dando, né, como se não estivesse dando ouvidos àquilo que ele, ou seja, já foi repreendido de forma mansa. Uma vez que ele não está dando ouvidos, pode ser que a próxima repreensão já tenha que ser não mais essa aqui, de ser encaminhado com o espírito de mansidão. Dependendo da circunstância, vai ser a forma como Paulo instruiu a Tito.
Então ele diz assim, Tito capítulo 1, versículo 12 e 13. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então vejo que a repreensão aqui tem um contexto onde essa correção, essa repreensão, ela vai ser dada em espírito de mansidão. Mas agora existe também o contexto onde a repreensão ela vai ser com rigor, onde ela vai ser severa. E muito disso nós iremos precisar também de sabedoria. De sabedoria. Um pai, quando ele está disciplinando seu filho, o filho errou. Tem momentos onde o pai ele vai falar com o filho com mansidão, com brandura. Filho, não faz isso. Olha, o pai já disse para ti, né, tem que agir assim. Errou, falhou, pecou. Pode fazer isso. Aí, vai lá, o filho continua falando. Já tem um outro momento onde o pai vai chegar assim e vai... Por isso que tu está fazendo. A criança... Ou seja, não vai ser aquela repreensão mansa. Já vai repreender com dureza, com rigor. E na igreja, da mesma forma, meus irmãos. Tem situações onde nós vamos nos corrigir uns aos outros em espírito de mansidão, como diz aqui em Gálatas. Se algum homem ser surpreendido em alguma ofensa, vós sois espirituais e caminhai tal com espírito de mansidão. E até mesmo porque nós temos que olhar, sabe, sermos humildes e vemos que, quem sabe, até mesmo nós já, em algum momento, pecamos naquela mesma área. Ou também podemos vir a pecar naquela mesma circunstância. Como diz aqui, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Isso é para que não acabe tu, que está indo lá corrigir o teu irmão, caminhar o teu irmão, acabar caindo nesse mesmo erro. Vamos ver aqui olha só, Levítico, capítulo 19. Livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, Levítico 19, versículo 17. E olha que coisa tremenda, meus irmãos. O 17 e o 18, meus irmãos, esses dois versículos, é a primeira vez que nós temos menção sobre aquele mandamento, né, que é o segundo mandamento mais importante da lei. O primeiro mandamento, o mais importante de todos, é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Mas o segundo, que é semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está escrito isso? Aqui em Levítico, pela primeira vez. Levítico 19, versículo 17 e 18. Olha só: não odiarás a teu irmão no teu coração. Então, o primeiro mandamento ele é negativo, é algo que tu não deve fazer. O que não deve fazer? Não deve odiar ao teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, primeiro Deus manda que nós não odiemos, e depois ele finaliza dizendo que nós devemos amar. Então, positivamente. Negativamente, não odiar. Positivamente, ou seja, um imperativo, amar. No meio disso, está a questão de nós não nos vingarmos. Então vejam que a disciplina, meus irmãos, quando alguém peca, e nós iremos ir até aquela pessoa para corrigir, para repreender, ela não é num espírito de vingança. Ou mesmo quando se chega ao ponto de excluir alguém da membresia da igreja.
O objetivo, meus irmãos, não é a vingança, não é se vingar daquela pessoa que pecou. Porque nós não devemos odiar. A vingança, normalmente, ela carrega, né? Quando alguém vai se vingar de outro, isso carrega um ódio por aquela pessoa. Então, nós não vamos... Nunca a disciplina ela vai ser no espírito de vingança, no espírito vingativo. Mas sim, no espírito de amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o que vem ali, ó, não deixarás de repreender o teu próximo. Vejam, não deixarás, é um mandamento de Deus nós não deixarmos de repreender. Tem aqueles que deixam de repreender. Ah, isso aí não é comigo. E se omitem. Se omitem e não repreendem. Vem o seu irmão em pecado, vem o seu irmão indo para um caminho, ladeira abaixo, e não fazem nada, são omissos. Porque não querem se indispor com a pessoa. Ou seja, o que é isso, meus irmãos? É amar o próximo como a si mesmo? Não. É amar a si mais que qualquer outra coisa. Porque ele não quer, sabe, daqui a pouco ele sabe que se ele for lá repreender o seu irmão, pode ser que o seu irmão não aceite repreensão. E pode acontecer até de que ao repreender, aquele que foi repreendido comece a ver, né, a ele que estava repreendendo como um inimigo. E ele não quer passar por essas circunstâncias assim. E aí, por causa disso, então, ele prefere, não vou fazer nada. Ou seja, ele está querendo aquele que se omite, né, de repreender, está querendo se preservar. Está querendo, é a lei da autopreservação. Só que nós, como discípulos de Cristo, devemos fazer? Negar a nós mesmos. O mandamento não é o de se autopreservar, mas é o de negar a si mesmo. Então nós vamos negar a nós mesmos e nós não vamos deixar de repreender o próximo. Porque se eu me omito, eu deixo de repreender o meu próximo, o que é dito aqui? Ó? E por causa dele não sofrerás pecado. Se eu repreendo e ele não deu ouvidos, assim, ó, o sangue dele não está na minha mão. Mas agora, se eu não repreendo, se eu não faço nada, se eu me omito em relação ao meu próximo, o que acontece? Eu sou cúmplice. Eu sou visto como cúmplice do pecado dele. E por causa dele, então, eu vou acabar sofrendo também as consequências do pecado. Então vejam que a questão ela não é tão simples assim, ela é algo bem sério. Essa questão de nós sermos omissos no que tange a disciplina no meio da igreja. Nós podemos estar sofrendo por causa dos pecados dos outros, por sermos omissos em disciplinar. Abram também comigo lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 3 em diante. Efésios 5, versículos 3 em diante. Diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós temos aqui algo muito bem estabelecido como uma característica dos filhos da desobediência, que também são chamados na carta aos Efésios de filhos da ira. Ou seja, lá em Efésios capítulo 2 e versículo 3, esses mesmos filhos da desobediência são chamados filhos da ira. Aqui eles são chamados filhos da desobediência, mas mesmo assim é dito que por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós, meus irmãos, nós somos filhos da ira? Nós já fomos no passado.
Mas o Senhor, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós fomos regenerados, meus irmãos, se nós nascemos de novo, nós não somos mais filhos da ira. Nós fomos transformados de filhos da ira em filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós não seremos mais alvos da ira de Deus. Pelo contrário, nós fomos salvos por Deus. Nós somos alvos da misericórdia, da bondade de Deus. E qual deve ser então a nossa atitude, a nossa reação, a nossa forma de agir em relação a todo esse padrão de conduta característico dos filhos da ira? Sabe qual é, meus irmãos? É a de não sermos cúmplices, é a de não sermos companheiros, é a de não termos parte com essas más obras. É isso, meus irmãos. Então vejam lá, olha o versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros, ou seja, não sejais partícipes com eles. Está lá os filhos da desobediência, cometendo essa série de pecados, pelos quais serão alvos da ira de Deus. Nós que fomos transformados em filhos de Deus, vamos ter parte com eles? Vamos ser partícipes dos mesmos pecados? É isso? Não. Porque noutro tempo erais trevas. Olha o versículo 8, relembrando, né? Noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então nós aprovamos aquilo que é agradável ao Senhor. Se algo agrada a Deus, nós aprovamos. Agora, se algo desagrada ao Senhor, se algo não agrada a Deus, qual vai ser a nossa atitude em relação a isso? Nós reprovamos. Nós aprovamos aquilo que é agradável ao Senhor e reprovamos, então, em consequência, aquilo que desagrada ao Senhor. Olha o 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quando diz assim, não comuniqueis, é no sentido de não ter comunhão, de não ser participante com as obras infrutuosas das trevas. Mas antes condenai-as. O que é esse condenai-as? O que implica isso? Implica em reprovar, implica em repreender, implica em eu não ser omisso. Vejam que quando diz assim, não comuniqueis, o não comunicar é tu não tomar parte, é tu não pegar junto. Imagina, tem alguém fazendo uma coisa errada. Se tu ir lá e te juntar com aquela pessoa e agir mal juntamente com ela, tu está sendo participante. Tu está comunicando com ela naquela obra má. Mas não apenas o texto diz que nós não devemos fazer isso, no caso, né, de estarmos... Não apenas a ordem é para nos apartarmos e não comunicarmos, não participarmos dos pecados dos outros. Mas nós temos aqui um imperativo, uma ordem, um mandamento de condenar aquilo. E o que é esse condenar? Esse condenar, ele é reprovar, é repreender. Porque essa mesma palavra, condenar, poderia ser traduzida dessa forma. A palavra grega que está ali, né, traduzida, é aquela mesma, por exemplo, assim, quando diz, né, que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, aquele convencerá é o mesmo verbo no grego que está aqui, traduzido como condenar. Ou seja, é convencer, é reprovar, repreender, arguir. Antes, condenai-as. A palavra nos manda fazer isso. Então, tu veja que condenar aqui não é simplesmente, né, de tu é um pecador e deu, por isso. Né? Não é condenação nesse aspecto, tá, irmãos? Sabe o condenar? Sabe o que é esse condenar que a luz faz? É de mostrar, é de trazer a luz. Por exemplo, tá lá alguém no escuro fazendo algo errado. Aí, alguém acende a luz. O que a luz fez? A luz condenou. A luz, ela revelou, ela mostrou. Então, o que tu vai fazer? Tu vai convencer, tu vai mostrar para a pessoa que ela está em pecado. Vai mostrar, tu vai
como é que tu faz isso? Como é que tu mostra para aquela pessoa que ela está em pecado? Como é que tu convence aquela pessoa que ela está em pecado? Reprovando a sua conduta, corrigindo, repreendendo. É dessa forma. Versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Ou seja, sendo reprovadas pela luz, sendo repreendidas, redarguidas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Então vejam que, se nós somos, como diz lá, ó, filhos da luz, né? Versículo 8, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós, como filhos da luz, vamos condenar as obras más. Mas condenar em que sentido? No sentido de revelar, mostrar que aquilo é algo mal, que desagrada a Deus. E vamos reprovar, vamos repreender. Com que objetivo? Com o objetivo de simplesmente, né, pisar naquela pessoa que pecou? Não. É em amor para que aquela pessoa seja restaurada, para que aquele que pecou venha a ter os seus olhos abertos, perceber quão grandes trevas está e se arrepender do seu pecado. Esse é o objetivo. E não sermos participantes naquele pecado. Seja por tomarmos parte agindo mal, ou seja, por tomarmos parte por nos omitirmos e não queremos falar nada. Lembre do texto lá de Levíticos, que a gente deve repreender. A ordem é uma ordem para repreender. E é dito que dessa forma nós não levaremos, né, sobre nós o pecado. Então, meus irmãos, o objetivo da disciplina, restaurar a pessoa. Esse é um deles. Não é o único. Da nossa parte, é nos preservarmos, incontaminados, puros em relação ao pecado. Se nós não fizermos nada, se formos omissos, Deus considera como se nós estivéssemos tomando parte. Porque é como se nós estivéssemos aceitando, né, o fermento, que vai acabar também nos fermentando. Que é a linguagem que tem lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Que a gente não vai abrir hoje, tá? Mas, né, no próximo culto a gente vai ver esse texto. E só para nós concluirmos, meus irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. E nós concluímos por hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 1 ao 5 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. E aqui é um versículo que normalmente, né, muito tem sido usado ao longo de vários anos, né, como uma defesa daquele que peca. E aí, quando ele é repreendido por um dos seus irmãos, ele usa: não julgueis para que não sejais julgados. E vai, daí, olha, e muitas vezes, se o crente, né, que está muitas vezes naquele zelo, né, de tentar corrigir aquele irmão, de tentar. Se o crente não tem uma base firme na Escritura, às vezes esse versículo já vai desarmar. E, né, alguns são desarmados dessa forma, já fica todo, né? A gente precisa entender, então, corretamente essa passagem. E a primeira coisa é, aquele que peca, meus irmãos, tá? Aquele que peca e é repreendido, ele jamais pode usar um versículo desses para se defender. Jamais. Se ele fizer isso, ele está pecando já, porque ele está distorcendo as escrituras. Ele já tem mais. Se ele tinha cometido um pecado, ao usar esse versículo para se defender do seu pecado, ele está cometendo outro pecado e já tem mais um motivo para a repreensão. Já tem mais um motivo para a repreensão.
Então, jamais um crente que peca pode usar essa passagem para se defender de uma repreensão. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas a gente precisa entender o contexto. Vamos lá. Olha só, Jesus diz, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que juízo é esse que Jesus diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados? Essa palavra é direcionada, esse mandamento de não julgar é direcionado para quem? É direcionado ao hipócrita, meus irmãos. Porque ele diz claramente, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então, aquele hipócrita que tem uma trave no seu olho, esse não pode julgar, porque ele vai ser julgado. Porque com o juízo com que ele julgou, ele vai ser julgado de volta. Com a medida com que ele mediu, ele vai ser tornado a ser medido. Ele é um hipócrita. Ele está em pecado, está com uma trave no seu olho. O que é uma trave? Aqui é de concreto, tá? Mas isso aqui, ó, essa coluna aqui, ela também pode ser chamada de uma trave. Uma trave é uma tora, podemos dizer assim, de madeira. Imagina alguém com uma tora, uma trave no olho, querendo tirar um cisquinho do olho do outro. Ou seja, é um hipócrita. Ele está julgando o outro, mas ele é pior. Esse que é um hipócrita, não pode julgar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas vejam como na própria passagem, Jesus ele entende que, sim, existe um momento onde tu vai poder ajudar o teu irmão. E é óbvio que isso vai implicar julgamento. Como é que eu posso repreender algo sem julgar? É necessário que eu julgue. Que eu julgue, eu vou ter que julgar que aquilo está errado para eu poder lhe repreender. Senão, como é que eu vou repreender se eu não fizer nenhum tipo de julgamento? Então tu julga, então tu só sai lançando repreensões assim ao vento indiscriminadamente? Não, né? Tu vai repreender quando tu viu, opa, o irmão ali pecou. Ele errou, ele fez algo mal. Ou seja, isso por si só já é um julgamento. Então, agora vou tomar uma atitude. Vou repreender meu irmão. Preciso conduzi-lo ao arrependimento. Porque eu amo ele. Então, eu desejo o bem dele. Eu quero que ele seja restaurado. Eu não vou ser omisso para com ele, para com a alma dele. Então, olha só. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Vejam, tira primeiro. Então, está lá. A pessoa era um hipócrita. Mas ele percebeu a sua hipocrisia. Percebeu que era hipócrita. Percebeu que estava tentando corrigir os outros. E ele mesmo era pior que aqueles a quem ele estava tentando corrigir. Mas aí ele vai e tira a trave que estava no seu olho. Ele se arrepende da sua hipocrisia. Ele se arrependeu, agora é um hipócrita arrependido. Então deixou de ser hipócrita. Não é mais hipócrita. Foi hipócrita, mas agora não é mais, se arrependeu. Tirou a trave. Olha só. Tira primeiro a trave do teu olho. Tá, tirei. E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja que esse mesmo hipócrita com quem Jesus está falando, Jesus não exclui a possibilidade de futuramente ele poder ajudar o seu irmão, tirar o argueiro do olho dele. Mesmo o hipócrita. Mesmo o hipócrita. Ele pode se arrepender da sua hipocrisia, abandonar o seu pecado, e uma vez que ele se arrependeu, aí sim, ele passa a estar apto para poder corrigir o seu irmão, ajudar o seu irmão. Por quê? Até mesmo porque uma vez que ele já conseguiu tirar a trave do seu olho,
ele já tem experiência no arrependimento para poder conduzir o outro ao arrependimento também. Então veja, meus irmãos, que nós temos cuidado, né? Que jamais venhamos a rejeitar a repreensão quando nós pecarmos. Se nós pecarmos, que venhamos, sabe, pedir ao Senhor, Senhor, que eu venha amar a repreensão, que eu venha amar aquele que me repreende. E também peça ao Senhor para que tu ame o teu irmão a tal ponto que tu não deixe de repreendê-lo quando ele pecar. Que tu não venha ter um amor por ti mesmo, sabe, tão exacerbado, tão, né, que te leve a querer te autopreservar e tu amar tão pouco aquele teu irmão que tu te omita em relação a ele e deixe ele seguindo num caminho de pecado. Não faça isso. Peça a Deus, né, um amor muito grande e que dessa forma nós possamos estar nos ajudando uns aos outros, nos disciplinando uns aos outros, repreendendo uns aos outros. E dessa forma, sabe, estejamos conduzindo uns aos outros ao arrependimento. Amém, meus irmãos? Próximo culto, quinta-feira, tá? Eu vou dar sequência, então, a esse tema, né, da disciplina na igreja. E nós vamos estar abordando, então, outros aspectos, né? Inclusive no que tange aspectos mais graves, né? Quando alguém precisa ser excluído da membresia, né, da igreja. Mas não só isso, tá? Né, vai ter também outros, né, outros aspectos no que tange a disciplina. Tá? Então, é isso.